Mas ele olhou para o futuro. Ele poderia dizer o seguinte, a situação é a realidade. A situação do Grêmio é complicada, nós temos que rever o contrato com a construtora, não dá para prometer grandes títulos, mas vamos brigar para conquistá-los. Ele não fez isso. Ele prometeu o tricampeonato da América. Ou eu estou errado? Ele prometeu o reforço do cofre. E não cumpriu. Então, ele olhou para frente. Mais do que o passado, Ribeiro, que lhe dava sustentação, ele olhou para frente e prometeu e não cumpriu. Tá, mas não parece a vocês que tudo isso que o Ribeiro falou é verdade, a gente vive essa ansiedade, eu tenho dito sempre, nós torcedores vivemos de esperança, né? A cada nova competição se renova a esperança. Mas eu discordo de vocês. Eu acho que o torcedor do Grêmio está sendo muito paciente. Muito paciente, embora o tempo está sendo paciente. Ele cria expectativa. O Grêmio tem uma baita média de público quando joga em casa. Não, mas isso é próprio. Tu pode observar de times que não estão sem ganhar. Que não estão em jejum de título. Na década de 90 do Internacional, meia dúzia de gato pingado é cooperativa. Bom, eu não vou... O Atlético Mineiro sempre... Eu não vou fazer essa comparação, porque eu não vou fazer referência à torcida do Inter. A torcida do Grêmio, ela é uma torcida muito fiel. Ela realmente sempre foi. Doutor Bellini, adoro une. Não, mas o que eu ia dizer só é uma coisa. Então me parece que o trabalho que tu tem que fazer é diferente, porque se a gente não vai conseguir mudar a cultura do torcedor, tu tem que tentar então fazer um trabalho em cima do grupo de jogadores para fazer com que eles consigam sentir menos essa pressão. Eles têm que ser conscientes que a pressão vai existir e não é uma pressão comum de todo time grande, porque todo time grande tem pressão. Mas um time grande que está há muito tempo sem ganhar, a pressão é óbvio, é muito maior. Muito maior. Então tem que saber trabalhar isso em cima do grupo de jogadores. Eu coloco o Grêmio num segundo estágio em relação ao título, tá? A minha exigência do Grêmio é campeão, ser o campeão. Sem dúvida. Eu vou cobrar do Grêmio o título, eu não vou cobrar a vaga da Libertadores. Acho que a vaga da Libertadores é a consequência. Concordo plenamente. Tá? Se não conquistar o título, estiver perto do título, vai para a Libertadores. Tu não colocas o Grêmio como credenciado ao título. Eu acho que o Grêmio falta um jogador para o Grêmio. Eu ainda acho que falta um jogador e esse jogador ajeitaria o Grêmio, colocando o Grêmio num primeiro estágio. Agora, dos que eu vejo, há também uma diferença do Grêmio, uma superioridade do Grêmio em relação a outros grandes que não vêm fazendo um bom campeonato. Não tem ninguém fazendo um grande campeonato. Mas tem grupos com material humano muito melhor. Que não estão sendo... O São Paulo, tá? Gente, tá na cara. O São Paulo, vou lá ganhando o Flamengo 2-0. Olha o São Paulo. Tomou 5 do Fluminense. Mas até não acho que o São Paulo absolutamente normal. O Fluminense e o Cruzeiro acho que tem grupos superiores. Esses dois. O Fluminense é um grande grupo e tu tem que olhar as circunstâncias do jogo, em que teve um jogador com uma atuação individual de exceção. E por isso o placar foi elástico. São grupos que se equivalem. O São Paulo estava vencendo o jogo 2-0. O Rogério Ceni também deu 2 entregadas clamorosas. O São Paulo não está conseguindo enxergar que é uma posição terminal, Ribeirão, posição de goleiro, de centroavante. Elas são preponderantes, assim como é do armador, do articulador do time, que é já um pouco em extinção esse processo, mas goleiro e centroavante continuam desde a história do futebol. São posições terminais. O Rogério Ceni está decadente, o São Paulo não consegue enxergar. Não tem alguém para colocá-lo no banco, para trocá-lo. Rogério, deu para ti, não dá. Ontem tu viu os gols, Ribeiro? Ele comprometeu, Ribeiro. Eu vi, por exemplo, o Pato ontem fez gol, entendeu? Então, Não, o Ganso jogou bem no primeiro tempo, depois o São Paulo parou de jogar. Ribeiro, falta um jogador desse naipe. Falta um jogador desse naipe, que poderia ser o Zé Roberto, mas não está conseguindo ser. Falta o diferente. Falta o líder do time dentro de campo, mas com a qualidade. Não só o perfil da liderança. Tem que fabricar esse jogador. Não, também acho. Quem é esse? Não tem? Bom, o Ribeiro... Dá um exemplo. O Diego Tardelli. Vamos combinar o seguinte. Tardelli não é líder de ninguém, rapaz. Se esse fosse o meu trabalho, eu seria gerente executivo. Mas liderança técnica. Não, mas é que eu acho que o Daniel está falando um articulador, um organizador de time. O Diego Tardelli é um atacante. Acho que ele está falando um cara... Estou falando pensador. Um meio-campo pensador. O Grêmio tem meias de qualidade, muitos meias de qualidade, mas nenhum deles parece ter assumido, né? Essa é a palavra. É isso aí. É o Alan Ruiz, o Zé Roberto, o Maxi Rodrigues, o Rodriguinho, que até é um jogador, não digo comum, mas é um jogador regular. Eu acho que não é. Ele virou destaque dos últimos jogos. Até o Bellini chegou a cobrar do Grêmio que faltava aquele jogador de, bota o dedo na cara do juiz, vai lá, mete uma pressão, que eu acho que falta. Mas falta muito mais ao Grêmio o jogador que tenha esse perfil, mas que saiba jogar e organize um time. Vou dizer quem é o jogador que tu jogava no Botafogo ano
passado. Sidorf, esse teu perfil aí. Hoje sim, é técnico. Esse perfil. É o armador com condições para orientar os mais jovens e para assumir a sua condição de líder. Meneghetti, se tu te lembrares, ano passado o Botafogo veio jogar aqui contra o Grêmio e o Sidorf jogou. Uma das grandes atuações. E eu fiz a referência, foi a maior atuação falando sobre um jogador completo, que eu vi um jogador dentro do campo. Não só pela maestria com que ele joga futebol, mas por isso que tu está dizendo. Ele pegava um guri que errava uma bola, ele chegava do lado do guri, ficava conversando com o guri, orientava o guri. Um técnico dentro de campo. É outro patamar. Tem que achar esse jogador. É outro patamar. Roberta. Ricardo Júnior, não podemos viver de passado, mas a eliminação na Libertadores, sendo que o time era considerado favorito ao título, e o fiasco do Grenal tiraram a minha esperança em 2014. O Giovanni Saldanha, ótimo pela tabela que o Grêmio tem antes da parada para a Copa, mas pode melhorar no momento em que o Barcos resolver passar a bola para o jogador que estiver melhor posicionado para marcar o gol. E o Pablo Marques tem que trocar o Walter pelo Barcos, estamos sem ataque, já cansei de vaga na Libertadores, é muito pouco para o Grêmio. Muito bem, Chico Garcia. Fabiano Baldassi está dodóizinho, mas ele me deixou um recado muito importante para passar para você, porque a gente vai falar agora para 99% das empresas do Brasil. Essa dica é para você que tem uma empresa ou está abrindo uma nesse momento. Com certeza você precisa divulgar e comunicar com impacto, mas não tem tempo e está difícil encontrar alguém que faça isso, não é? Então eu apresento a vocês a Publicidade Popular. Essa é a primeira agência do país a se dedicar para micro e pequenas empresas. São especialistas em divulgar e melhorar a comunicação da sua empresa. E o melhor de tudo, com preços acessíveis, abaixo do mercado e ainda com facilidades de pagamento. Conheça a agência que está inovando o mercado e trazendo a comunicação para a sua empresa. Acesse publicidadepopular.com.br e saiba mais. Ou então ligue para o telefone que está na tela, 3012-8584. Publicidade Popular, ideias que cabem no seu bolso. Meneghetti. Obrigado, Chico. O técnico da seleção brasileira, Luiz Felipe Scolari, concedeu ontem uma entrevista exclusiva à Rádio Bandeirantes. Conversou com o João Garcia, com o Luiz Carlos Reck, com o José Aldo Pinheiro. E essa entrevista que está estampada hoje na contracapa do Metro Jornal vai ao ar. Boa parte dele, a entrevista tem quase uma hora, mas boa parte dessa entrevista vai ao ar no Atualidades Esportivas, segunda edição, com o Reck, hoje às 4h30 na Band AM 640. A gente selecionou alguns trechos que a gente vai apresentar aqui nos Donos da Bola desta quinta-feira. Em um deles, o Filipão fala sobre as declarações do seu ex-capitão da seleção brasileira, o volante gaúcho, que foi também um dos personagens vencedores com o Filipão no Grêmio, o Emerson. Por quê? Porque na semana passada, o Emerson, num evento da Unimed aqui em Porto Alegre, reclamou da forma como foi cortado da seleção brasileira em 2002. Uma pergunta feita neste evento pelo nosso Luiz Carlos Reck. E o Filipão, nessa entrevista à Rádio Bandeirantes, falou também sobre esse episódio. Vamos acompanhar. Lhe surpreendeu, Filipão, a declaração do Emerson e, acrescentando, você falou com ele depois do que ele manifestou aqui no 8º Fórum da Unimed, de que ficou chateado contigo? Não falei, até porque, sinceramente, não dei bola para aquilo, porque não é a realidade, não é a verdade, não foi o que aconteceu, nem vamos retrucar uma situação que não existe. Então já conversamos, eu, Murtosa, Paixão, Dr. Runco, e deve ter sido uma questão de avaliação dele, de ótica dele, um pouco diferente da nossa, e não vamos ficar discutindo depois de 12 anos uma situação totalmente absurda. Ele ficou machucado por 45 dias, se não me engano, antes de jogar uma primeira partida. Então, quem sabe tenha havido um erro de análise do Emerson, porque por uma outra razão, e também já passou, e não muda nada. Ele também foi um dos campeões do mundo, tanto é que no desfile, lá em Pelotas, onde o Mortosa fez desfile no carro de bombeiros e tudo mais, seu pai e sua mãe acompanharam o Mortosa lá no carro de bombeiros. Então ele também foi um campeão do mundo, ele sabe disso. O Emerson não reclamou do corte, né? Ele reclamou da forma como foi cortado. Ele ficou sabendo através de um jornalista da 0 Hora que foi cortado. E não, ele esperava o quê? O homem de confiança do Filipão. É isso que reclamou o Emerson nesse evento semana passada, na sexta-feira à noite. Ele reclamou que ele não foi chamado pelo Filipão. Ele era o cara da confiança do Filipão, capitão da seleção. Emerson, infelizmente, talvez o médico pudesse dar a notícia e depois uma conversa com o Filipão. Esta foi a versão do Emerson. O Filipão não contou a versão dele, só disse que foi diferente. Mas se o médico vazou,
Se o médico vazou antes, qual é a culpa que teria o Filipão nesse processo? Mas depois chama depois. Exatamente. Chama depois. Eu acho que igual ele saberia pela imprensa, né? Não, mas tem a relação dos dois, né? Eu acho que essa é a mágoa do Emerson. A relação que eles construíram aqui no Grêmio, depois na seleção. E aí, de repente, há um corte, que é uma coisa extremamente traumática, né? Numa Copa do Mundo. Não, o Romário aquela vez chorou. E o comandante não... Então, inclusive, ele foi na vaga do Romário, né? Olha que ironia. Talvez ele quisesse ter visto o Filipão, porque a manifestação do Emerson nasceu do Filipão, quando da divulgação da lista, ter dito que tinha sido um dos dias mais sofridos da vida dele e tal. Sim, foi por aí. E talvez fosse isso que o Emerson quisesse ter visto aquele dia. O Filipão ter dado a notícia para ele, visivelmente abalado e dizendo, vou ter que te cortar. Era isso que ele queria. Sabe que alguns filmes nos dão grandes exemplos, né, para o nosso dia a dia, a vida, né? Isso me lembra o filme Apolo 13, quando o Tom Hanks, um dos comandantes, tem que dizer para o seu amigo pessoal que ele não ia poder viajar naquela missão à Lua, né? E que, pior, ele é que tomou a decisão. Então era isso que talvez o Filipão deve ter feito. Só que diferente do filme, o cara resolveu o pepino deles lá no espaço, né? Resolveu fora da Copa, outra realidade. Mas acho que é uma boa lembrança, Ribeiro. Ô Chico, teve uma polêmica no final do dia de ontem envolvendo o bruxo, o apadrinhado do Bellini, o volante Edinho. É uma polêmica em duas partes, Meneghetti, porque esse WhatsApp, né, que é uma rede social interna de telefones celulares, as pessoas se comunicam, vazou uma foto... Não são todas que usam, né, Ribeiro Neto? É verdade. Vazou essa foto aí do Edinho nas redes sociais, até o Fabiano Baldassi, que é um jornalista que está sempre antenado nas redes sociais, ele foi um dos primeiros a verificar isso e tal, isso depois se espalhou. Essa foto dele com a camisa do Grêmio e uma cerveja na mão, a gente está tapando aí a marca, dizendo, estou na minha concentração. Ele que estava sacado do time, né? E de repente estava dizendo, a minha concentração com uma cerveja e a camisa do Grêmio. Essa é a foto. Só que além dessa foto, foi divulgada também uma conversa, uma suposta conversa, né, dá pra gente dizer assim, porque a gente não sabe até onde é realidade ou não, entre ex-jogadores do Internacional, num grupo em que eles conversam e trocam informações. Um grupo de WhatsApp pode ser fechado, só os que estão participando. Sim, exatamente. E aí ali, Renteria, Olímpio, que enfrentou o Grêmio pelo Botafogo, tem o Márcio Moscou. A gente não sabe até que ponto essa conversa é verdade. E esse grupo aí é utilizado às vezes para muita corneta entre eles, né? É um grupo que pode ser usado. Esses grupos do WhatsApp são usados hoje para pornografia, para bullying, para reuniões de pauta, como a gente usa aqui na Bandeirantes. Para qualquer coisa. Para interatividade. O Edinho teria escrito isso aqui, colorado, nada vai nos separar. Isso foi o que gerou mais polêmica. O Edinho teria manifestado cânticos da torcida colorada, ele atuando no Grêmio, né? Aí o que acontece? Nós, claro, né, diante de um fato, até certo ponto grave, se imaginou que, bom, será que a foto não é montagem? Será que essa conversa ela não existe? Aí o Edinho resolveu se manifestar através de uma nota oficial, confirmando a existência da foto. Não negando, a foto dizendo ele não tem que como não confirmar, né? Não, mas daqui a pouco uma montagem e tal, Photoshop. Com essa nota oficial, a gente separou só o trecho, hoje a gente faz né? Qualquer negócio com a foto. Ele manifestou a revolta dele, dizendo que a foto é dele e tal, foi tirado em outro contexto, não naquele momento, ele jamais faria isso, nunca ia tirar uma foto antes de uma partida, foi feito em casa, no momento de folga, onde ele pode fazer o que quiser e tal, mas ele nega veementemente a conversa. Ele diz que a conversa nunca aconteceu. Então, tá aí o esclarecimento da fonte principal. Mas é importante, eu também tenho uma pergunta técnica. Eu queria só perguntar do Renteria. O Renteria é ex-jogador do Inter. Eu sei disso. O Renteria falava português fluente. Não, no WhatsApp ele fala fluentemente. Que coisa impressionante, o Renteria colombiano, como o português dele é perfeito. Aí uma análise pessoal, perfeito. Tá? Eu acho que a conversa eu também acho. Uma montagem. Bom, a foto tá aí. E vou te dizer, acredito piamente no que ele está dizendo. É óbvio que a foto foi descontextualizada, com um objetivo único de criar toda essa celeuma. Isso é óbvio, absolutamente óbvio. Tá, que há relação entre jogadores do Inter e do Grêmio na atualidade, a gente sabe que há. Isso aí a gente vê. E não tem nenhum problema também nisso. Posso dar um atestado de ontem que estava em Caxias do Sul. O Bolívar, quando entrou em campo, a primeira pessoa que ele queria procurar era o Edinho. O Edinho estava cercado por repórteres para dar exatamente essa explicação.